Peguem um livro, nós vamos lá para história. História não, prof. É geografia, falar sobre trabalho um pouquinho. Eu vou compartilhar minha tela para ser mais fácil aqui e a gente poder começar. Estão vendo aí a tela? Sim. Obrigada. Então, vamos do começo. Na página 122, tá, gente? Então, na página 122, a gente fala um pouquinho sobre salário. Aqui fala sobre o salário mínimo no ano de 2016. Então, no ano de 2016, o salário mínimo custava R$ 888. Hoje, o valor dele é um pouquinho diferente. Hoje, o salário mínimo custa R$ 1.045. Tá? Então, ele teve um aumento, teve uma melhoria, só que os gastos também aumentam com esse aumento, tá? Então, é um aumento, mas que vem outras coisas juntos atrás. A gente consegue ver ali uma tabelinha que mostra que entre 10 trabalhadores, tá? Tem trabalhadores que recebem menos de um salário mínimo, só que por lei é proibido qualquer trabalhador que tenha sua carteira assinada receber menos de um salário mínimo. A gente pode dizer que esses trabalhadores são pessoas que trabalham de maneira autônoma. Eles não têm patrões, eles trabalham por conta própria e acaba não tendo às vezes um salário mínimo, pelo menos, tá? Tem um salário às vezes um pouco menor ou até maior, dependendo do que faça. A gente vê no primeiro bonequinho ali que 10 trabalhadores ganham 1/10 do salário. Então, eles pegam o salário mínimo, dividem em 10 partes e a pessoa recebe uma parte dessas 10. Depois, a gente vê ali também que 40 trabalhadores ganham 3/4 desse salário. Então, eles pegam o salário mínimo, dividem em 4 partes e 3 partes fica para alguém. Então, a gente vê ali também o último bonequinho, né? Na grana, ele está em cima de um monte de dinheiro, né? 8 trabalhadores ganham 31 salários ou mais. Então, a gente vê uma diferença salarial. E a gente vê que, dependendo da profissão, realmente o salário pode ser diferente de uma pessoa para outra. Então, nós vamos ver ali na página 123 uma tabela, onde a gente vai estar preenchendo com os dados que a gente acabou de ver sobre a questão do trabalho. Não tem muito que a gente está falando agora, porque é só questão de salário. Depois, nas próximas páginas, a gente consegue aprofundar, mas não vai ser na aula de hoje, certo? Então, nessa página aqui, na página 123, opa, não estou vendo mais ninguém, o que eu fiz? Aqui. Então, vamos lá. A gente vê a questão das quantidades de salários recebidos e dos trabalhadores. Deixem o livro de vocês abertos assim, ó. Daí vocês conseguem acompanhar a tabela do lado com a atividade, tá? Então, ele pergunta pra gente qual é o número de trabalhadores que ganham 1/10 de salário mínimo. Quantos trabalhadores ganham 1/10 de salário mínimo? De 10 partes, ele ganha uma. Quantos trabalhadores? Tem que olhar na página 122, ali está a resposta. Olha ali os bonequinhos. 10. 10 trabalhadores. Ótimo, 10 trabalhadores. 10. Deixa eu ver aqui. 10 trabalhadores, anotem aí, 10 trabalhadores. Ele pergunta agora, quantos ganham 3/4 de salário mínimo? 40. Isso mesmo. 40. 40 trabalhadores. Quantos ganham um salário mínimo? 7. 7. 3 salários mínimos, quantos ganham? 7. 5 salários mínimos, quantos? 7. 7 salários mínimos. 7. Tem uma chuva de 7 aí, hein? 8 salários mínimos. 7. 9 salários mínimos. 7. Ou seja, você podia sumir um pouquinho, né? 31 salários mínimos. 8. E o seu pedido foi atendido. 8. Então, a gente viu ali que
Um décimo de salário mínimo, 10 pessoas receberam nessa tabela aqui, nessa pesquisa. 3 quartos, 40. E depois foi 7, 7, 7, 7, até chegar a 31 salários, que são 8 pessoas. E ele pergunta assim, na número 2. Existe igualdade na distribuição dos salários entre os trabalhadores? Está igual a proporção dos salários entre os trabalhadores? Não. Por que não? Se 40 pessoas ganham salário mínimo e só 8 ganham mais de 31 salários? Não faço a mínima ideia. Isso a gente chama de desigualdade social, tá? Quando poucas pessoas recebem muito dinheiro e muitas pessoas recebem pouco dinheiro. Por isso, Era para ser desigualdade. invertido. A gente tem mais pessoas que recebem pouco e menos, tá? E poucas pessoas que recebem muito. Isso gera uma desigualdade, tá? Então, a resposta ali é não, porque são dessa desigualdade. Porque tem muitas pessoas recebendo, às vezes, menos que o salário mínimo, tá? A gente viu ali 40 pessoas ali recebendo menos. Se juntar com o outro, dá até mais. E pouquíssimas pessoas recebendo ali uma pequena fortuna, né? Então, vamos lá. Na próxima página, olha só, vocês só vão anotar os números agora e depois vocês vão pintar, tá? Eu sei que tem gente que se adianta, eu peço para fazer comigo, mas faz antes. Então, só anotem os números que a gente vai falar no lado das cores que tem, porque se a gente for esperar pintar, demora um tempinho, aí vocês pintam depois, tá? Então, ali pede para você usar o lápis de cor amarelo, azul e vermelho. E ele pergunta assim, quantos ganham menos de um salário mínimo? Se a gente contar as pessoas da tabela que a gente acabou de preencher, quantas pessoas ganham menos de um salário mínimo? 50. Isso aí, 50. Então, vocês pintariam 50 quadradinhos amarelos. Então, anota só o valor 50 no lado para você pintar depois, tá? Quantas pessoas, que seria de azul agora, entre 1 e 9 salários mínimos? Ó, primeira coisa, contem quantas vezes repetiu 7. 6. 6. Quanto que é 6 vezes 7? Os bons de tabuada aí. 42. 42. Então, aqui eu tenho que pintar 42 quadradinhos. Então, anota ali do lado o número 42. Depois você pinta, tá? E o de vermelho tá super fácil. Ganham mais de 31 salários mínimos. São quantos? É só olhar na tabela que a gente preencheu, gente. Tá lá o número. 8. 8. Então, seriam 8 quadradinhos vermelhos. Então, só anota os valores e depois vocês vão pintar, tá bom? Para a gente poder passar para a próxima. Então, a gente viu aqui uma grande desigualdade social pela questão financeira. Infelizmente, nosso país vive isso e está cada vez mais nesse processo agora, tá? Muitas pessoas desempregadas, pessoas sem salário e ganhando até menos que um salário mínimo. É impossível, né, viver com menos de um salário mínimo. Com um salário mínimo já é difícil, menos que isso é muito pior, tá? Então, que a gente possa, quando crescer, principalmente vocês, né, possam fazer a diferença para esse país que precisa tanto de bons cidadãos como vocês podem ser, né? Ô, prof, antes da aula eu tava vendo o TikTok. Lá nos Estados Unidos tem um cara que ele fica pintando qualquer lugar que ele acha com spray de tinta à mão. Como se o protesto que eles estão fazendo. Ok, nós vamos agora lá para ciências, tá? Na página 164 para corrigir o exercício de ciências, certo? O de geografia eu deixo, como a prof falou, só anotou os valores ali, depois vocês pintam, tá? A prof tinha pedido isso, anotar o valor e depois pintar. É coisa rápida para fazer depois, mas agora leva tempo. Então, ali na página 162, a gente começou a ver sobre a questão de vírus, bactérias e fungos. E sobre mecanismos de defesa das plantas, tá? E na página 164, a gente encontrou essa folhinha. Na imagem 1, a lagarta está se alimentando dela. Mas na número 2, a lagarta não se alimenta. Só que lagarta é um animal um bichinho
que ele tem uma fome imensa. Ele come o dia inteiro, tá? Parece a gente na quarentena, que só pensa em comida, certo? Então, a lagarta, o que aconteceu que fez que a lagarta comesse a folha 1, mas não comesse a folha 2? Porque na folha 2. É só falar, gente. Porque na folha 2 tem uma camada que o animal de comê-la. Que tinha proteção. Comeu a folha 1. Dá pra entender nada. Ok. Uma pessoa. Ok, do que eu ouvi aí da multidão falando, tá? É que ela tem uma proteção, a folha 2, que a folha 1 não tem. Nós chamamos essa proteção de pilosas, que são pelinhos que a folhinha 2 tem, que impede a lagarta de comer. Então, a gente percebe o quê? Que somente a segunda planta tinha folhas pilosas, com pelos, tá? Que é um mecanismo de defesa. Não precisa pôr igual a da prof. O que vocês leram aí tá certo, tá? Você tem que entender que a folha 2 tinha pelinhos de defesa, que são as pilosas, tá? Que é uma maneira de proteger a sua planta, as folhas da lagarta. A lagarta é um serzinho esfomeado que iria destruir ali a plantinha se ela não tivesse essa defesa, tá? Alguém ficou com dúvida nessa questão da defesa das plantas? Não. Você pode parar de girar esse fiozinho aí, por favor? Obrigada. Certo? E no número 2, eu mandei um vídeo para vocês, que era esse, não vai dar tempo da gente assistir, porque a gente está com um tempo bem avançado, que é sobre o lagarto chamado de Jesus Cristo. E vocês tinham que responder o Investigue da página 165 sobre esse vídeo, tá? Eu ia passar, mas eu vou passar ele para a gente poder ganhar. Lagarto Jesus. Então tá lá, para quem não assistiu, já deveria ter assistido, mas por algum motivo não assistiu, está lá no Eclass, na aula de vídeo, tá? E ali na número 1 do Investigue pergunta assim: qual é o mecanismo de defesa utilizado por esse réptil? Sobre a água. Sua característica mais famosa é a habilidade de correr sobre a água. Correr sobre a água. Professora! Então ele tem a habilidade. Ele possui uma Isso fileira de mesmo. escamas ao redor de cada dedo que aumenta a área da pata, dando maior estabilidade sobre a água. Ok, então a gente pode. Dentro da A água. gente pode. Você não assistiu a aula de ontem, Gabriel? Ih, peguei um. Então, olha só. O vídeo de Eu ontem assisti. mostrava isso, tá? Sobre a questão do lagarto conseguir correr sobre a água. Era um mecanismo de defesa contra os predadores, sobre aqueles que queriam pegá-lo. Então, eu botei essa sugestão de resposta, que vocês falaram está certo. A gente Prof, botou coisas científicas aí. Então, ele tem a incrível habilidade de literalmente andar sobre as águas, que foi algo que Jesus fez, né? Por isso que ele leva esse nome. Dessa forma, consegue escapar dos predadores. Então, é extremamente importante esse mecanismo de defesa do nosso amigo para que ele possa sobreviver. Certo? Oi? prof, Podia falar minha resposta bem rapidinho? Pode. As patas salva-vidas. As patas escamosas armazenam bolos de agiar, mantendo-os à tona. Ótimo, foi o que a gente falou, só que com outras palavras, tá? Que nem Prof. minha. Então, vamos lá. Oi, tem alguém chamando prof, e não fala o que é o prof. É sobre a resposta? é É sobre a resposta? bem que Jesus. Aham. Olha só, no número 2, a gente tinha que desenhar ou botar uma figura, né? Fala, Gabriel, se é sobre a resposta, pode falar? Prof, como assim? As perninhas dele é tão rápida que ele até anda na água. Sim, igual. Isso é no interessante. vídeo. Você viu o vídeo, não viu? Se uma cobra quer pegar ele, Você viu o vídeo ontem? ele corre pra dentro da água. Você viu o vídeo ontem? Lembrar sobre a água, Gabriel. Você viu o vídeo ontem? Não. Então, assista. É importante que você assista. Aí você vai entender do que a gente está falando hoje, tá?
Então, depois vai lá na aula de ontem e assiste, tá? Para você. Prof, eu desenhei um basilisco. Isso, eu botei uma imagem porque eu não ia desenhar aqui no PowerPoint, tá? Mas vocês poderiam desenhar ou botar uma imagem. Perfeito. Eu desenhei. Vamos lá para matemática, na página 210. Alguém tem dúvida sobre esse assunto? Eu acredito que não, né? É um assunto bem tranquilo, que não vai gerar, por enquanto, nenhuma dúvida. Mas se tiver, a prof está aqui para tirar as dúvidas. Então, vamos lá. Página 210. Lembrando que isso aqui é uma correção, tá? Eu não vou ficar dando tempo para copiar em resposta. Corrigir é rápido, copiar é que demora, tá? Então, é uma correção. Então, aqui era para a gente fazer a multiplicação, uma multiplicação com números simples. Quanto ficou ali 129 vezes 6 na letra A? 74. Isso. 74. Letra B ficou quanto? 3.008. Letra B, gente. 3.008. 23.008, eu entendi 3.000, mas é 23.000. Letra C ficou quanto? 9.955. E 35, eu vi um 55 aí, é 35, tá? 9.935. Letra D. 1.296. 1.296. Letra E ficou quanto? 187. 147. Letra F. 2.961. 2.961. Letra G, que seria o dobro ali, né? Vezes 2 é dobro. 29.126. 29.126. Muito bom. 679. Próximo, ficou quanto? 677. 679. 679. Ótimo. Na 38, ele pergunta assim: se um caminhão gasta R$2.034 por mês com pedágio, qual seria o gasto mensal referente ao caminhão semelhante? Seria gasto R$181. Seria 1.872 reais. Ok. 1.872. Ok. Então, ali ele tinha R$234 no mês que ele gastava, 8 caminhões. Então, deu esse gasto de R$1.872 por mês. Então, todo mês, se 8 caminhões tivesse o gasto, seria esse o valor. No exercício 39, eu tinha que armar minha continha e multiplicar, tá? Então, ali, 81 vezes 3 deu quanto? 243. Isso mesmo. Letra B deu quanto? 1.400. Não é 1.000, gente. 143.780. Tá, gente? 143.780. Letra C. 10.800. Então, 10.800. Letra D deu quanto? 193.151. 193.051. Letra E. 2.556. 2.556. Letra F. 15.216. Então, prestem atenção aqui, ó. Eu sempre botei um número menor embaixo, que fica melhor de multiplicar do que se eu colocasse o menor em cima e o maior embaixo. Daria confusão. Então, sempre procure, na multiplicação, fazer essa organização que fica melhor, tá? Então, vamos lá. Na número 8,
lá na página 224, vai um pouquinho para frente, lá na 224, tem a dona... Prof, Tá? E ela está fazendo ali alguns cálculos. Ela precisa da metade das laranjas para fazer o que ela precisa. E ela faz duas perguntas. Quantas laranjas vão ser necessárias? E como chegaria a esse resultado? Serão necessárias 165 Tá, laranjas. calma. Não tem resposta ainda, calma. Quando metade, eu estou falando de quanto? De dividir por quanto? 2. Então, ela queria metade, ela ia dividir esse valor ao meio, metade ficaria para ela usar e outra metade ela iria doar. E agora sim, ficou quanto nessa metade? 175 laranjas. 5. Isso. Laranjas para o almoço. Então, olha só, ela, como chegou no resultado, ela chegou dividindo 350 dividido por 2, que deu 175. Prof, posso falar o que eu botei? Você botou diferente a resposta, o número? Não, só que a resposta eu botei com outras palavras. Então, tranquilo, tá? Tá igual, tá? Eu achei que era o resultado e você tinha chegado diferente. Na letra B, ali a gente tem 120 brócolis. E ela quer quanto? Quer um terço. Um terço é dividido Por 3. por 3. Então, ela vai pegar 120 e dividir por 3 e ela vai chegar em que resultado? 40. 40. Então, ela chegou nesse resultado também dividindo, tá? 120 por 3, que deu 40. E vão usar 40 brócolis, certo? A letra C, ela arrecadou 200 pés de alface. Só que ela vai precisar usar 1/4. 1/4 é quanto? Dividido por quanto? Por 4. Eu pego alguma coisa e divido em 4 partes iguais. E ficou quanto? 50. Ela ficou com 50. Então, ela dividiu 200 por 4 e deu 50. Então, vamos lá. Alguma dúvida aqui? Alguém não entendeu alguma parte dessa? Então, vamos lá para a próxima. Essa aqui era colocar sinal de multiplicação ou de divisão. A dica que eu dei no áudio é olhar o resultado. Se o resultado fosse menor do que o resultado dividido ou multiplicado, ele era uma divisão. Se ele fosse maior, era uma multiplicação. Então, a letra A é o quê? Divisão ou multiplicação? Divisão. Letra B? Multiplicação. Letra C? Divisão. Letra D? Multiplicação. Letra E? Divisão. F? Multiplicação. G? Divisão. H? Multiplicação. I? Multiplicação. J? Divisão. K? Divisão. L? Multiplicação. Então, era só olhar o resultado ali que vocês já saberiam. Resultado menor do que o número da frente, divisão. Maior, multiplicação. Na 10, eu também falei para vocês lá prestarem atenção. Dei a dica da primeira, para vocês dividirem o 20 por 5 que vocês chegariam na resposta. E deu quanto? Na letra A? 4. Porque 4 vezes 5 dá 20. Então, eu encontro 20, tanto na tabuada do 4 quanto na tabuada do 5. Na letra B, eu falei que multiplicarem. Tanto o divisor com o quociente. Deu quanto? 24. 24. Muito bem. 6 vezes 4, 24. A C estava super fácil, era só dividir. Deu quanto? 4. Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Prof, Metade. eu não consegui fazer, eu não consegui ver o que você corrigiu da C da 8. C dá 8. Qual foi a resposta que você botou? 50 pés de alface. Tá certo, é isso. Tá? Alguma dúvida? Não. Não? Tem certeza? Não.
Eu não, eu sim, eu não. Então é isso, meu povo lindo. Obrigada pela presença de vocês. A Prof lançou hoje mais uma lista de exercícios para fazer, tá? Façam com bastante atenção. Nossa, teve gente que fugiu da aula hoje, hein? E façam tudo com bastante atenção, tá? Não deixem para fazer para a última hora. A maioria dessa turma aqui já fez a lista de exercícios, são poucos que não fizeram ainda. Então, quem é de ciências, faça entre hoje e amanhã para não ficar com essa... Prof. Vamos orar para Minha finalizar? nota de ciências. Quem perguntou? Eu. Eu já peguei as notas lá, tá? Todos estão com notas muito legais lá. Vamos orar. Prof. Depois da oração, pode ser, a gente conversa um pouquinho, tá? Vamos orar primeiro. Querido, bondoso e amado Pai que estás no céu, obrigado, Senhor, pela vida e saúde que o Senhor tem nos dado. Seja conosco hoje e sempre, é o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. É isso, meu povo. Se alguém tiver alguma dúvida, é só ficar